a sua Bíblia, eu aguardo. Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. E Atos, capítulo 19, versículo 1 e versículo 7. Certo? A gente aguarda. É nesse momento que precisamos praticar a leitura da palavra. Não apenas na escola que você aprende, mas no dia a dia manusear a palavra, já saber por alto onde está cada livro. Se você não lê a Bíblia, você não vai saber nunca. Né? Eu vou falar, abra lá em Efésios. Efésios está onde? Está entre Gênesis e Apocalipse. Aí é o seu dever ter uma noção onde está, né? De procurar. Mas se você não é um leitor da Bíblia, vai ser muito difícil você saber disso. Então, a partir de hoje, busque ser um leitor, aproveite esses dias em casa, nesse isolamento, né, que o governo declarou para ir por mais 15 dias, nós vamos até o dia 20 nesse isolamento. Então aproveite para se aproximar mais de Deus, para orar mais, para ler mais a palavra. Não foque apenas no que o mundo oferece, mas foque também no que Deus está dando a oportunidade para você, de se aproximar mais dele. Amém? Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, a partir do versículo 1. Versículo 1 ao versículo 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E impondo-lhes, versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Versículo 7, estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Antes de iniciar a lição, eu quero fazer uma oração por vocês, para que Deus possa abençoar o nosso domingo e nos dar uma semana também que se inicia abençoada. Amém? Onde você estiver, feche seus olhos e faça essa oração junto comigo. Pai amado, Deus poderoso, Deus santo, te agradecemos, Deus, primeiramente, pelo dom da vida, por mais um dia poder estar acordado, por mais um dia poder estar com saúde em tua casa, em tua presença, Senhor, neste momento tão maravilhoso, Pai. Te pedimos sobre a igreja neste momento, não a igreja templo, mas a igreja pessoa, a igreja adorador, a igreja crente. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, Pai. Nos revertir com saúde, nos revertir com a tua graça, nos revertir com cada vez mais discernimento e entendimento, Deus. Que o Senhor possa, neste domingo, onde eu acredito que muitos estão nesse propósito de jejum, de oração, para que essa doença que invadiu não só o Brasil, mas como o mundo, possa ser repreendida, Senhor, em teu nome. Possa logo esses cientistas, estudiosos acharem a cura, acharem essa vacina, para que nós possamos voltar à nossa vida normal, voltar à nossa rotina, voltar, Senhor Jesus, a trabalhar, voltar a cultuarmos juntos na nossa igreja. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, tomar a frente, guardando cada filho teu, Senhor, principalmente, de modo especial, os que são do grupo de risco, os idosos, os que têm alguma doença crônica. Que o Senhor possa guardá-los, revesti-los, Senhor Jesus, da tua graça e curá-los também, Senhor, dessas enfermidades que ele já possui.
e livrá-los desse Covid-19, Pai. Tão mortal para idosos, tão mortal para estes doentes. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar. E te pedimos também um domingo abençoado em Tua presença, que se inicia agora pela manhã, com esta lição da Escola Bíblica dos adultos, logo mais à tarde. A Escola Bíblica para os jovens. À noite, grande culto de adoração, onde todos nós, Senhor Jesus, estaremos reservando esse tempo, esse horário, para te louvar, te bendizer e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Também hoje, meio-dia, nós estaremos entregando o jejum em oração, te agradecendo por tudo, Senhor. Neste momento, é o que te pedimos, Pai, e pela fé que em Ti temos. Já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Né? São momentos difíceis que enfrentamos, mas não podemos deixar esse momento difícil dominar nossa mente. Né? Desliga a televisão, siga o que o nosso ministro Mandetta falou, desliga a televisão. Às vezes você pode ficar até doente de ouvir notícia ruim para cá, notícia ruim para lá, mas se ligue com Deus, se ligue com o Senhor, peça a Ele graça, peça a Ele misericórdia. Não deixe que isso venha afetar a sua mente, afetar a sua casa, nem lhe trazer doença alguma, mas confie no Senhor, espere no Senhor, que Ele vai abençoar a tua vida, a tua casa. Lição de número 1, que tem como título, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, certo? Toda essa revista, que contém 13 lições, retratará sobre a Carta aos Efésios, né? A lição de número 1 é uma introdução, que vai falar sobre um pouco o objetivo geral, mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. E nós vamos ter 3 objetivos específicos. O primeiro, apresentar a autoria e a data da epístola. O segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então a nossa missão hoje é essa. Mas no decorrer do trimestre, ou seja, abril, maio e junho, nós vamos ter outras lições, como por exemplo, a próxima lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós vamos ter também eleição e predestinação. Nós vamos ter a iluminação espiritual do crente, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, a condição dos gentios sem Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o ministério da unidade revelado, a intercessão pelos Efésios, atributos na unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, a conduta do crente em relação à família e a batalha espiritual e as armas do crente. Que bênção vai ser essa revista para nossas vidas. Então, não perca. Faça um esforço. Se você ainda não é aluno da escola bíblica, você ainda não conheceu a escola bíblica presencialmente, está conhecendo hoje pela internet, né? Quando acabar isso tudo, que em nome de Jesus vai acabar logo, faça uma aula experimental na igreja, né? Faça uma visita a gente todos os domingos, às 8 horas da manhã. Né? Deixe Deus falar com você de forma especial. E sobre a revista, quem ainda não tem, hoje é a aula introdutória, né? Vai ser uma explicação sobre o que nós vamos estudar durante o trimestre. Mas se você quer comprar a revista, quer adquirir a revista, nós ainda temos, né? Pode colocar no comentário o que você quer. Hoje à noite eu vou estar na igreja, ao lado do Cometa, né? Com as revistas. Quem puder passar e quiser comprar, custa R$8. Quem não puder sair de casa, é do grupo de risco, não saia mesmo, em nome de Jesus. Mas pode comentar aí que eu faço questão de deixar a revista na sua casa, sem nenhum custo para você, tá certo? A revista custa R$8, onde você vai passar 3 meses estudando ela. Ela não serve apenas para você estudar a aula na hora da escola bíblica, mas ela tem aqui o texto diário, onde você vai ler diariamente versículos sobre a lição. E também estudar a lição.
Porque a ideia da revista não é o professor na aula ler toda a revista. Até porque a gente vai perder muito tempo lendo a revista, podendo apenas pegar o tópico e colocar subsídios, né? Colocar aprendizados. Mas você estuda em casa, tira dúvida na hora da aula e nós ganhamos tempo lendo tópicos e enriquecendo mais e mais a aula. Amém? Então vamos aqui para a introdução da lição. A epístola aos Efésios é dominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso tem como objetivo principal nos levar mais a Deus, né? A abrir a nossa visão espiritual para a nova vida em Cristo. A transformação que há quando nós não conhecíamos a palavra e quando nós passamos a conhecer a palavra. O autor dessa revista é o pastor Douglas Batista. Olha o que o cara é. Presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus em Brasília, Distrito Federal. O cara é doutor em teologia e licenciado em filosofia, né? É um homem abençoado, é um pastor que conhece muito a palavra de Deus, é um homem que tem vários livros publicados, é um homem com grande conhecimento que Deus usou ele para comentar essa revista e abençoar as nossas vidas. Primeiro tópico da lição é autoria e data. E o primeiro parágrafo é sobre a autoria, né? Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Versículo 1, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é o nome hebraico de Paulo, para quem não sabe. Mas que também era conhecido como Paulo, que é o nome romano dele. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Olha aí, Paulo significa pequeno. Quem diria que ele seria, né, o maior apóstolo evangelista, né? Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, foi um apóstolo que lutou para que não só os israelitas, não só os judeus alcançassem a Cristo, alcançassem a salvação, mas é um apóstolo que lutou para que o mundo em um todo conhecesse a palavra, se aproximasse mais de Deus. Então, o autor da epístola é Paulo. Segundo, a assinatura apostólica. Segunda parágrafo. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Né? Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, ele lê o versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. O que é que ele está dizendo com isso? Que não foi escolha dele. Como vocês já conhecem a história de Paulo, né? Quem não conhece, Saulo era um perseguidor dos cristãos. Saulo participou ativamente da morte por apedrejamento do apóstolo Estevão. E após essa morte de Estevão, ele conseguiu um mandato, digamos assim, para ir até Damasco e massacrar literalmente os cristãos. E
nessa caminhada de Saulo, né, com alguns guardas até Damasco, Saulo tem um encontro inesperado com Cristo, onde ele cai do cavalo, fica cego por alguns dias. Jesus, o próprio Cristo, fala com ele, pergunta por que ele o persegue, porque quando alguém persegue você, meu irmão, quando alguém persegue um crente, não persegue o crente em si, mas persegue o próprio Cristo. E Jesus pergunta para ele: Paulo, por que tu me persegues? E a partir dali começa essa jornada de Paulo. Paulo fica cego, vai para Damasco, né? Tem um encontro com Ananias, Ananias ora por ele, a sua visão é aberta, ele, posso dizer que se converte ao cristianismo, se torna um grande homem de Deus, passa muitos anos estudando mais, apesar de já ter sido um homem preparado na letra, foi preparado por Gamaliel, era um homem que conhecia a Torá, né, que é os escritos judaicos, mas foi um homem que teve um período que ele passou para poder aprender mais sobre Cristo. Paulo não teve um encontro como os 12 apóstolos com Cristo, um encontro pessoal, não passou 3 anos acompanhando o ministério de Cristo, mas teve esse encontro com ele, onde ele caiu do cavalo, ouviu o próprio Cristo falar, criou esse amor por Cristo, comprou essa briga de evangelizar, de mostrar ao povo que realmente eles estavam no engano, que o Messias já tinha vindo ao mundo, mas já tinha retornado e que logo voltaria. Então Paulo ficou nessa missão de evangelizar e falar do amor de Deus e preparar o povo para a volta do Senhor Jesus. Então, quando Paulo fala isso, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens, ele fala da escolha que Deus teve na vida dele. Assim é com todos os obreiros, meus irmãos. Quem é obreiro? Você é obreiro que está me assistindo, pastor, ou você que tem esse desejo de um dia ser um obreiro da casa de Deus, quem lhe escolheu foi o Senhor. Não é aleatório. Ah, eu quero ser obreiro, eu vou ser obreiro. Não. Eu tenho que ter uma escolha e eu tenho que ter amor pela obra do Senhor Jesus. Eu não posso fazer apenas para me mostrar para o pastor, não posso fazer para me mostrar para alguém, ou porque é um cargo que eu estou conseguindo. Não. Você deve fazer a obra de Deus por amor, por convicção do chamado, fazer isso não jamais visando o parabéns do homem, a gratificação do homem, mas fazer isso esperando seu galardão do Senhor. Porque a bênção que vai descer sobre nós pelos nossos serviços prestados, digamos assim, na casa de Deus, é do Senhor, é do alto, jamais do homem. Miserável é o homem que só espera do homem, né? Que você, se você não tem esse desejo de um dia ser um obreiro não só pregador ou cantor, mas aquele que ajuda na limpeza da igreja, aquele que louva, aquele que fica na portaria recepcionando os irmãos, né? Todos os trabalhos que nós fazemos na igreja têm o seu devido valor, têm a sua devida importância. Nada é em vão. Quando você faz com amor, quando você faz com carinho, quando você faz com dedicação, Deus abençoa. Quando você trabalha na obra de Deus, Deus trabalha na tua casa. Quando você se dedica mais e mais ao Senhor, o Senhor se dedica mais e mais à tua vida, à tua família. Amém? Voltando para a lição. O terceiro parágrafo do primeiro tópico, que é uma epístola da prisão, diz assim: a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere, né? Antes da gente entrar sobre as epístolas da prisão, um detalhe importante. Quando Paulo foi para a igreja de Éfeso, que ao chegar lá a igreja já existia, diferente de algumas igrejas que ele fundou. Mas quando ele chegou em Éfeso, é tanto que a leitura lá em Atos que a gente fez, a leitura bíblica em classe, Atos 19, diz assim, ó: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por
todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Ou seja, quando ele chegou, ele já achou alguns discípulos. Então, isso indica que a igreja já existia e que Paulo não fundou ela. A Bíblia não diz, eu estudei um pouco sobre isso, a Bíblia não relata quem fundou a igreja de Éfeso, mas se acredita que foi algum irmão que estava no dia de Pentecostes, que ouviu a palavra, que recebeu o Espírito Santo e foi para Éfeso e pregou para alguns, né? A igreja dos Efésios, eu gosto de dizer que ela é uma igreja privilegiada, onde o apóstolo Paulo passou 3 anos consecutivos nessa igreja. Você já se imaginou, tá numa igreja, aí quando você chega na igreja, rapaz, teve a convenção, como tem na Canaã todos os anos, né? Teve a convenção e esse ano quem assumiu a igreja foi o apóstolo Paulo. Aí você vai para a escola bíblica, o apóstolo Paulo está dando aula. Você vai para o culto de terça-feira, que é o culto da gratidão, o apóstolo Paulo está lá ungindo os irmãos. Aí quinta-feira no culto de ensino, está lá o Paulo ensinando os irmãos. Domingo no culto de adoração, está lá Paulo pregando, adorando aos irmãos junto conosco. Então imagine a bênção, imagine como era você ter o apóstolo Paulo como seu pastor por 3 anos, né? Foi o tempo que ele passou na igreja de Éfeso. Foi 3 anos evangelizando, foi 3 anos pregando a palavra, foi 3 anos preparando os seus discípulos, digamos assim, né? Preparando os irmãos daquela igreja a serem crentes melhores, a serem crentes de verdade, a serem conhecedores da palavra, a serem crentes que buscam ao Senhor de forma verdadeira, de forma íntegra, né? Cada epístola que Paulo escreveu teve a sua importância, teve o seu valor individual. Mas essa epístola específica que Paulo escreve quando estava preso para Efésios foi para fomentar, digamos assim, a fé daquela igreja. Foi para dar ensinamentos sobre a vida cristã, sobre família, sobre a vinda do Espírito Santo. Foi, digamos, em resumo, foi para fortalecer aquela igreja. Não é? Voltando aqui para uma epístola na prisão. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, também aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Olha a diferença da temática. Quando Paulo estava preso, né, ele ficou preso entre os anos 60 a 62 depois de Cristo, foram 2 anos que ele passou preso, e nesse tempo ele escreveu algumas epístolas, né, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, e a temática de Filipenses, Paulo escreveu como gratidão às ofertas que aquela igreja mandou de volta para Paulo, não só para Paulo, mas também para a ajuda da igreja, para a ajuda do início desse ministério. Paulo fez 3 viagens enormes, 3 viagens missionárias, que precisava de recursos também, para poder pagar as viagens, arcar com os custos, onde o próprio Paulo trabalhava para pagar esses custos, mas contava também com a ajuda de alguns discípulos, de alguns irmãos, e ele escreve essa epístola aos Filipenses para agradecer por toda a ajuda, pelas ofertas que aquela igreja tem abençoado a vida de Paulo, e não só de Paulo, mas também como de todos os apóstolos. Aos Colossenses, Paulo adverte principalmente sobre a prática da fé, para que aquela igreja não morra, para que aquela igreja se firme no Senhor. Tanto que foram 2 cartas à igreja de Colossenses para que ela permanecesse de pé, permanecesse com a sua fé guardada e continuarem sendo fiéis ao Senhor. E a carta à igreja de Éfeso, que é a que nós vamos estudar durante todo esse trimestre. Amém? Eu espero que vocês estejam entendendo até aqui nessa introdução. Estou tentando trazer um pouco da história da igreja, né? Um pouco da história de Paulo. Qualquer dúvida, meus irmãos, podem comentar. A Flávia vai trazer para mim.
vai anotar e trazer para mim, certo? Estou procurando ir devagar para os irmãos entenderem, ouvirem. E eu não sei de tudo, mas o pouco que eu sei eu vou compartilhar com os irmãos. A data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, né, que é entre 60 e 62 depois de Cristo aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Né? Foi Tíquico que levou a carta da prisão para a igreja de Éfeso. Então, a nossa missão nesse primeiro tópico era apresentar a autoria e a data da epístola. Então, a autoria é do próprio apóstolo Paulo e a data é entre 61 e 62 depois de Cristo, né? Ou seja, 30 anos depois do início do ministério de Cristo. Né? Jesus iniciou seu ministério com 30 anos e findou seu ministério aos 33. O segundo tópico da lição fala sobre os destinatários. Quem são os destinatários? A igreja de Éfeso, né? A cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., olha como era uma cidade antiga. 1050 anos antes do nascimento de Cristo, aquela cidade já existia. Tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atual país da Turquia, né? Ou seja, hoje a Turquia fica onde era localizada Éfeso. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore. Olha que chique. Já pensou uma rua toda em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Ou seja, uma enorme cidade. Nós temos hoje muitas cidades do interior do estado do Ceará que não chega nem a 30 mil habitantes, 40 mil habitantes. E Éfeso era uma enorme metrópole, era uma cidade enorme de Roma. 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Imagina uma construção, eu acho que deveria ser parecido com a sede. Metade de um estádio, né, onde o preletor, o responsável para levar a palavra da noite, ficava no centro, e as pessoas sentadas ao seu redor, né? E sentados comportava 25 mil pessoas. Agora, que tecnologia é essa? Você falar para 25 mil pessoas, sem microfone, sem caixa de som, sem mesa de som, né? Apenas com a voz, e todos escutarem. Aí é um mistério que eu não sei explicar ainda. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Acho que vocês já devem ter assistido alguns filmes antigos, principalmente ali em Roma. Vocês já devem ter visto que existiam os gladiadores, existia a batalha entre animais, tipo 2 leões ali lutando para saber quem era o melhor. Aí um apostava no leão A, outros apostavam no leão B, e aí colocavam gladiadores ali para poder lutar contra o leão. Aí uns apostavam nos gladiadores, outros apostavam nos leões. Era a cultura daquela época. Era a cultura, o entretenimento, eu posso dizer assim, daquele povo, né? Porque não tinha energia elétrica. Por não existir energia elétrica, obviamente não tinha internet, não tinha televisão, não tinha celular, né? Então o entretenimento que eles tinham era a escrita, né? Eu ler um livro, eu ouvir histórias, porque a maior cultura da época
era ouvir história dos mais velhos, passavam os ensinos para os mais jovens, né? Existiam escolas, mas não eram escolas como são hoje. Eu acredito que os maiores discípulos, né, aprendiam com seus mestres literalmente de boca a boca, acompanhando o seu mestre diariamente, vendo a conduta do seu mestre, né, o que ele falava, o que ele ensinava. O seu mestre com certeza lia a escritura, ensinava aquela pessoa a até mesmo ler, e de forma bem manual, de forma bem reduzida, né, era passado de boca a boca o ensino. Segundo parágrafo do segundo tópico, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, que é a deusa Diana, né? Na época era conhecida como a deusa da fertilidade. Então muitos sacrifícios, muitas festas em adoração àquela deusa existia naquela cidade. Eu acho que foi um desafio muito grande de Paulo ao chegar ali, pelo tamanho da idolatria. Porque olha aqui, ó, a cidade abrigava o templo de Ártemis, a deusa Diana, construído em mármore. O templo todo chique, construído em mármore. Para você ver o tamanho que era, a menção do que era isso, né? A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda, olha isso daqui, sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Ou seja, Éfeso, a sua economia girava em torno de venda de itens que valorizavam a idolatria. Então, quando Paulo chega pregando, debatendo, caindo por terra essa idolatria, esses termos, né, idólatras, mostrando qual é, digamos, a real mensagem de Cristo para a igreja, foi uma afronta para muitos. Quem vivia desse comércio, muito se questionou, né? Nós vemos o exemplo de Cristo, quando chega um homem rico para ele, que fala: Senhor, eu jejuo, eu oro, eu sigo os mandamentos, e como é que eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus chega para ele e fala: vende tudo que tu tem e me segue. E aquele homem baixou sua cabeça e voltou para casa. Não obedeceu a Cristo. E Jesus simbolicamente fala: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E o que é que ele quis falar? Que quando eu sou apegado à riqueza, quando eu sou apegado ao bem material, vai ser muito difícil eu abrir mão, voltando no caso de Éfeso, abrir mão dessa minha renda para ter uma nova vida em Cristo. Então, para eles foi muito difícil. Paulo teve esse desafio, né? Acho que foi, com certeza, foi o maior desafio daquela época, foi convencer o povo que tinha outras maneiras de se ganhar a vida, outras maneiras para trabalhar, não apenas viver vendendo itens de idolatria. E hoje nós não vemos muita coisa diferente. Eu anotei aqui, ó, que a economia alimentada por coisas contra Deus. O que é que eu queria dizer quando anotei isso daqui? Nós vivemos hoje essa economia que querem se vender muitas coisas que são contra Deus. Quando eu quero dizer contra Deus, é contra a sua vontade, né? Hoje o comércio bombardeia de toda forma a população através da propaganda, e na maioria das coisas é contra Deus, né? Então o desafio hoje também nosso não é diferente do que foi de Paulo. Para alguns cristãos, quando aceitam a Jesus, realmente se converterem, chegarem ao batismo e permanecerem na fé. É muito difícil. Você imagina um irmão dono de depósito de bebida.
O cara vive daquilo ali, como lá na igreja já teve. Né? Mas o cara fechou o comércio, fechou o depósito de bebida, botou outro comércio e prosperou. Mas porque confiou no Senhor, confiou em Deus. Quando eu abro mão de algo que aborrece ao Senhor, mas eu abro mão daquilo com consciência de agradar a Deus e coloco outro comércio que eu sei que vai agradar ao Senhor, que não vai atrapalhar minha fé cristã, Deus abençoe, irmão. É a nossa fé, é a sua fé. Né? Teve um irmão lá na igreja que tem um supermercado que ele falou, irmão, eu tirei toda a bebida alcoólica. Ele falou que em torno de 30% da renda dele era de bebida alcoólica, de cerveja, de cachaça, de cigarro. Ele falou, olha, 30% da minha renda é de coisas ilícitas a Deus, né? Que era cigarros e bebidas alcoólicas. E ele falou que tirou. Ele, irmão, eu tirei e por nenhum mês a minha renda caiu. Em nenhum mês a minha renda caiu. Pelo contrário, aumentou. Então, é você ter fé que Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar. Que Deus é esse que você segue, que você se abdica por Ele e Ele não honra. Tá entendendo? Deus vai honrar. Agora é ter fé, você permanecer fiel, que Deus abençoará a tua vida. Então, não pense que ganhar dinheiro de forma ilícita, ganhar dinheiro de forma que desagrada a Deus, você vai para frente. Você não vai para frente. Mas a partir do momento que você abre mão de coisas seculares para se abraçar às coisas de Deus, aí, meu amigo, você vai ver a sua vida mudar. Quando você decidir realmente abrir mão do pecado e abandonar o pecado para ser obediente e fiel ao Senhor, você vai ver Deus agir de forma poderosa na sua vida. Terceiro parágrafo do tópico 2, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Olha o que aconteceu. Paulo chegou àquela igreja, já encontrou 12 pessoas, 12 discípulos, onde pregou para eles, falou do amor de Deus, eles foram batizados nas águas e também receberam o Espírito Santo. E Paulo, naquela cidade, procurou os judeus, que existiam judeus, e começou a pregar para eles, onde passou 3 meses pregando. Sendo que os judeus rejeitaram Paulo. Olha aí. Paulo vinha de lá, de Jerusalém, veio numa missão, pregando o evangelho, falando de Cristo, e os judeus rejeitaram Paulo. Mas Paulo não desistiu, Paulo não desanimou, até porque Israel é sim uma nação eleita, mas ela não é a única nação destinada à salvação. E Paulo foi para os gentios, onde ele ficou na escola de Tirano, pregando a palavra, ensinando o evangelho para os gentios. Né? Eu costumo dizer que nós, hoje, nós somos também privilegiados como a igreja em Éfeso. Porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para que nós pudéssemos alcançar essa maravilhosa salvação. Foi para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui com fé e esperança que Deus pode mudar nossa história, pode mudar a situação em que o mundo está vivendo. Né? Então Paulo não desistiu. Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Olha como essa igreja de Éfeso foi privilegiada. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali, né? Apolo foi um jovem eloquente, conhecedor da palavra, né? Um grande homem de Deus, também passou em Éfeso. Priscila e Áquila, né? Um casal também abençoado, que eram auxiliares do
do próprio apóstolo Paulo também passaram por ali. E Timóteo também foi designado para pastorear a cidade, né? Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo, cartas pastorais. Paulo tinha Timóteo como um filho, também foi um grande homem de Deus, né? E passou também naquela igreja. E, segundo Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou aquela igreja, né? Então foi uma igreja onde muitos homens de Deus, muitos homens importantes, né, que tiveram um grande ministério de grande importância, passaram pelaquela igreja fazendo um grande trabalho. Ao ponto que Paulo escreve uma carta para lá, apenas para aprimorar o conhecimento deles, trazendo coisas específicas que nós vamos estudar durante todo esse trimestre. Mas não foi como a igreja de Corinto, como a igreja de Roma, que era para tratar problemas específicos. Tinha problemas? Tinha, mas não era como as demais igrejas. O povo lá era mais crente, porque de certa forma foram privilegiados, e não só privilegiados, mas como eles obedeceram ao aprendizado deles, porque as demais igrejas que Paulo escreveu, ele passou por lá também, né? Mas elas não compraram a ideia como Éfeso comprou, no sentido de manter a verdadeira adoração. O 4º parágrafo do 2º tópico é a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus, né? Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então nós acreditamos que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso porque era maior, né? Era a maior metrópole da época, naquela região, e essa carta não ficou apenas em Éfeso, foi circulando nas demais regiões da Ásia, onde todos aprenderam um pouco mais da palavra do Senhor, se firmaram mais da palavra do Senhor. Antes de iniciar o 3º tópico, que é propósito e mensagem, eu tenho aqui na minha revista, na minha Bíblia de estudo, que é a Bíblia do Pregador. Toda Bíblia de estudo ela tem uma introdução antes de cada livro. E eu achei interessante essa introdução da Bíblia do Pregador para mim ler para vocês, porque ela retrata também um pouco da história da igreja e dos motivos de Paulo ter escrito essa carta. Olha aqui. Na sua 3ª viagem missionária, o apóstolo Paulo passou quase 3 anos na cidade de Éfeso. Essa cidade se tornou um importante centro do trabalho cristão na província romana da Ásia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. A epístola aos Efésios foi escrita quando Paulo estava preso. O assunto principal desta epístola é o plano de Deus de fazer convergir nele Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha aí, a epístola não trata de nenhum problema particular dos leitores, mas fala de um modo geral a respeito da igreja e da vida cristã. E ao contrário do que acontece nas outras epístolas, no fim desta não aparece nenhuma saudação pessoal, pois é bem possível que ela tenha sido escrita não somente para os cristãos de Éfeso, mas também para os de outros lugares. Na primeira parte da epístola, do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo fala de como os cristãos são um só povo por causa da morte de Cristo na cruz, e também de como o Espírito Santo lhes dá o poder de viverem sempre unidos
uns com os outros. Então, na primeira parte, que é do capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar sobre o motivo da morte de Cristo e a necessidade da união dos irmãos. Nós vamos estudar tudo isso daqui ao decorrer desses 3 meses. Na segunda parte, que é entre o capítulo 4 ao capítulo 6, ele fala da nova vida que os seguidores de Cristo têm por estarem unidos com Ele. E fala também de como essa vida se manifesta no relacionamento que eles têm uns com os outros. Ou seja, Paulo fala sobre as armaduras de Deus, Paulo fala sobre a conduta da vida cristã, Paulo fala sobre como o cristão tem que abrir mão, tem que realmente nascer de novo, tem que buscar ser mais fiel ao Senhor. Ou seja, aceitar a Cristo e não mudar de vida não vai adiantar muito. Aceitar a Cristo é mudança de vida. Aceitar a Cristo é mudança de cultura. Aceitar a Cristo é mudança de rotina. Nós hoje vivemos uma forma que a cultura influencia e muito na nossa vida. A cultura, eu até escrevi aqui uma frase: a cultura social sempre reflete na igreja. Porque o mundo sempre quer invadir a igreja, o mundo sempre quer atrapalhar os planos do Senhor. O mundo sempre quer distorcer o que a igreja fala, o que a igreja faz. O mundo quer sempre culpar a igreja por algumas coisas, pelos ateus, né? E Satanás sempre planeja, sempre arquiteta, sempre busca maneiras de barrar os ensinamentos do Senhor, de barrar os ensinamentos de Cristo, de distorcer a mensagem que a igreja deixa para os irmãos. Então, meu irmão, não caia na cultura mundana. Não deixe ser enganado pelo que o mundo está oferecendo. Não ache que é normal você dormir na casa da sua namorada antes do casamento. Não é normal, meu irmão. Não ache que é normal você tomar aquela cachaça, aquela cerveja e dizer que é servo de Deus, fiel, crente, né? Sendo que você sabe que aquilo está agredindo o seu corpo, está agredindo a sua mente, está agredindo o seu bem-estar. Não tente se enganar, porque você não engana a Deus, você engana a você mesmo, né? Então, não deixe que a cultura mundana, não deixe que a cultura secular atrapalhe a sua vida cristã. Ah, é domingo, eu vou aqui colocar a live que o pastor vai fazer o culto, aí vou colocar a live aqui para assistir, deixo o celular ali rolando e eu vou assistir aqui o Big Brother. Que é isso, irmão? Big Brother, misericórdia, né? Eu digo misericórdia porque é um conteúdo baixo, é um conteúdo que sinceramente é pornográfico, né? Palavras de baixo calão, enfim, não é algo que um cristão deva assistir. À terça-feira e quinta, o pastor faz a live também, no dia de culto, aí eu boto o celular ali, mas eu boto o celular do lado ali, né, para fazer número. O pastor vê que tem muita gente assistindo, eu curto ali aquela live, mas vou assistir minha novela, porque nessa quarentena foi o que eu mais assisti, foi novela. Irmão, a live é um momento que a igreja reserva para você, para juntos adorarmos ao Senhor. É nesse momento que nós reservamos a live, como a gente está fazendo agora. Não é para você dar um play no celular, botar o celular ali e sair. Não, é para você assistir e ser abençoado pela palavra de Deus. Na hora do culto, você pegar o celular realmente ali, quem pode transmitir para a televisão, transmite, se for no computador, não importa. Mas aonde você conseguir assistir, se conecte com Deus, né? Se ligue com o Senhor, cultue ao Senhor, louve, assista a mensagem, né? Medite na mensagem que foi falada. Nós não estamos fazendo isso visando arrecadar dinheiro ou isso ou aquilo, não, nada disso, meu irmão. Nós estamos fazendo isso visando a sua saúde espiritual, você se firmar mais na palavra do Senhor, o seu fortalecimento espiritual. Se você está precisando de oração, comente aí, fale com a gente no privado. A gente ora por você, pela sua vida, pela sua família, né? Então, não se deixe vencer. Nesse período que você está em isolamento social, não deixe o mundo dominar a sua mente, mas se ligue com o Senhor. Quando vir um pensamento mal, pornográfico, seja qual for, repreenda em nome de Jesus. Dobre seu joelho, ore, abra a Bíblia, deixe Deus falar com você. Mas não se
não se entregue ao pecado. Não deixe que Satanás vença essa batalha, mas com as ferramentas e com as armas espirituais. Seja forte, se ligue com Deus, se firme no Senhor. Amém? Eu só dando esse conselho, Deus está falando no meu coração para falar isso para vocês. É o que Paulo quis passar e quer passar para a igreja de Éfeso, né? Então, vamos entrar do resumo do que eu já falei agora, vamos entrar no propósito e mensagem da carta de Paulo para a igreja de Éfeso. Terceiro tópico, propósito e mensagem. Primeiro parágrafo, o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo, né? Como falei antes, é uma epístola que ela se torna circular por não tratar de algo específico. Fala de alguns problemas, que são problemas que todos os cristãos passam, né? Que Paulo adverte para que nós sejamos fortalecidos espiritualmente, mas não é nada muito específico daquela igreja. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então Paulo escreve aquela carta tipo como também um discipulado, uma carta para ajudar aqueles irmãos, uma carta de fortalecimento espiritual. Como eu falei, era uma metrópole difícil de trabalhar, porque era uma metrópole idólatra, era uma metrópole que desde sua infância tinha o pecado como cultura. Então quebrar essa cultura não foi fácil. E Paulo escreve essa carta para fortalecer esse ensinamento de que é necessário uma nova vida em Cristo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Olha que bênção. Eles viviam pecado de bebedeira e pornografia. Pecado. Mas a partir do momento que eles adotam a nova fé, não é? Conhecem a palavra de Deus, conhecem Cristo, eles deveriam adotar um novo estilo de vida. Assim é nós. Quando aceitamos a Cristo de forma temporária, não temporária, desculpa, de forma crescente e automática, nós vamos mudando sem perceber a nossa vida. Não precisa um pastor ou um líder, seja quem for, estar pregando sobre roupa, estar pregando sobre isso, sobre aquilo. Aos poucos, com a exposição da palavra, com estudos bíblicos, nós cremos que o Espírito Santo é quem faz esse trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai te convencer a mudar de atitude, a mudar de vida. Não sou eu, não sou o pastor, não vai ser o pastor, não vai ser ninguém, a não ser Deus e o Espírito Santo na sua vida. Porque primeiro nós temos que se conscientizar que somos pecadores. Então, com essa consciência, nós vamos buscar o arrependimento e assim buscar o perdão de Deus para nós. Como é que nós alcançamos o perdão? Mostrando para Deus que nós não vamos mais praticar o pecado que tanto nos afastava da presença do Senhor. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. No começo, digamos assim, no começo da igreja, né? Logo quando Cristo ascendeu ao céu, o apóstolo Pedro ele resistiu um pouco a pregar para os gentios. Para ele, a igreja era os judeus. Eita, Flávio, o Instagram, só um minutinho, meus irmãos, que o Instagram parou sozinho aqui. Deixa eu só iniciar. Só um instante. E aqui tá travando o Face.
Só um minuto, irmãos. Só um instantinho, estou só ajustando aqui o Instagram que parou. Ele faz isso, ele, às vezes, o próprio Instagram para sozinho mesmo. Não sei não, bota aí. Dá. É daqui, achei. Verificando conexão, pronto. Acho que agora vai voltar. Aqui na frente. Ah, Não, tá aí? é. Senta lá pra eu ver. Pronto, tá aí. Vamos lá. Desculpa aí, foi um problema técnico, né? Nosso equipamento não é profissional, os irmãos sabem. Nós fazemos essas lives do nosso próprio celular, né? No caso, o Facebook é o meu celular e o Instagram é o celular da irmã Flávia, né? Então, problemas técnicos acontecem. E fora que é ao vivo, amém. Continuando aqui. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. O que isso quer dizer? No começo, como eu estava falando, João ele questionou um pouco sobre essa questão dos gentios, né? Paulo, com certeza, teve que convencer o apóstolo a pregar para os gentios, a mostrar para Pedro, desculpa, João não, Pedro, desculpa, a mostrar para Pedro que é necessário pregar para os gentios, que Cristo não veio apenas para os judeus, mas para todo o mundo. Então, em Éfeso ainda tinha essas discussões, porque quando Paulo chegou, passou 3 meses com os judeus não aceitaram a pregação, não aceitaram o evangelho, e Paulo foi para os gentios diretamente, né? Porque os judeus rejeitaram. Então tinha essa questão, e Paulo escreve pedindo a eles a unidade, que são um só povo, que existe um só céu, que quando Jesus voltar, nós vamos todos para um só lugar. Eu também quero aproveitar essa oportunidade e dizer, olha, meu irmão, não existe cor. Ah, eu sou negro, eu sou branco, eu sou amarelo. Meu irmão, é uma só raça, é um só povo, certo? Deus não vai lhe salvar por causa da sua cor, Deus não vai lhe salvar por causa da sua raça, mas Deus vai lhe salvar pelo que você é internamente, pelo seu coração. É a sua conduta, é a sua atitude, é o seu modo de viver que vai garantir a sua salvação. Não sua raça, não a sua crença, eu digo de forma cultural, mas é as suas atitudes para com Deus, a sua crença para com o Senhor e para com a palavra dele, é que vai determinar a sua salvação. Eu não posso dizer se você vai ser salvo ou não, eu não posso nem salvar minha própria filha, como eu gosto de falar para os irmãos na escola bíblica, né? O que eu posso fazer é ensinar a ela o caminho que ela deve andar, ensinar a ela a palavra do Senhor e orar ao Senhor todos os dias pela vida dela, para que ela esteja sempre guardada, né? Para que ela esteja sempre pronta para aprender mais de Deus. Mas quem vai decidir se ela vai seguir esse caminho ou não é ela. Eu não posso forçar. Está entendendo a seriedade disso? Voltando aqui. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, né? A intenção de Paulo era ensinar aquela igreja de forma pastoral como eles deveriam agir e como os responsáveis da igreja deveriam conduzir a igreja de Éfeso, né? Para que continue a propagação do evangelho. E eu creio que continuou ao ponto de 2000 anos depois nós estarmos aqui reunidos um domingo pela manhã falando do amor de Deus, né? Ou seja, nós fomos alcançados. Então nós também temos esse dever. Como eu falei, ao decorrer da lição nós vamos falar especificamente sobre isso. Mas nós cristãos temos o dever de propagar o evangelho. Seja ele pregando, seja ele cantando, seja ele dando exemplo pela conduta de vida. Porque o maior testemunho, meu irmão, é você chegar no trabalho, é você chegar na escola, é você chegar numa reunião familiar e as pessoas notarem Deus na tua vida.
Não é você chegar, olha, eu sou crente, não. É você deixar que as pessoas percebam, pela sua atitude, Cristo na sua vida. Isso é tremendo e maravilhoso. Você chegar num lugar e a pessoa dizer, rapaz, tu é crente, né? Rapaz, tu tá diferente. Aí você já percebe que o Espírito Santo está resplandecendo no seu rosto. E você percebe que está andando, trilhando o caminho certo. Mas para isso é preciso renúncias, é preciso mudança de vida, é preciso mudança de atitude e principalmente reconhecer que somos pecadores. Quando você reconhece seu pecado, para você largar ele, irmão, é rápido. Porque você detectou que é pecado e você vai pedir graça e força ao Senhor para deixar. Agora, quando nós queremos ser arrogantes, queremos ser os bambambam e não reconhecemos o pecado, aí, meu irmão, vai ser muito difícil você largar essa vida de pecado, você abrir mão disso, né? Então, quando Jesus voltar, você vai ficar e a igreja vai subir. Mas quando você reconhece que é pecador, que precisa da graça imerecida de Deus, quando Jesus voltar, nós vamos com ele para a glória. Então, por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo, né? Essa carta, irmãos, de Efésios, para quem já fez teologia, existe uma matéria que é eclesiologia, que é o estudo da igreja. E essa carta, ela é completa nesse sentido, porque é uma doutrina pura e maravilhosa para a igreja de forma geral. Segundo parágrafo do tópico 3, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Né? Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Então vamos lá. A mensagem, ela gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Certo? Nós vamos falar agora sobre 5 eixos, que eu quero que os irmãos prestem atenção, porque é muito importante. Que são 5 eixos que toda a carta de Efésios vai falar, e nós vamos estudar ela durante essas 13 lições, durante os próximos 3 meses. Né? Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Olha que coisa importante é para a igreja. Vamos ler de novo e eu vou tentar pontuar para os irmãos entenderem melhor, certo? Os 5 eixos. O primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, ela vai falar sobre que o que Deus planejou a mandar o seu Filho como homem, né? Trabalhar, passar pelo que nós passamos, sofrer como nós sofremos, pagar um alto preço na cruz do Calvário, né? Morrer e ao terceiro dia ressuscitar, é justamente para podermos entender que foi consumado o plano de Deus e com grande êxito, que é o plano da salvação, que hoje nós estamos salvos em Cristo Jesus. O segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. A atuação do Espírito Santo como penhor. O que é penhor? Quando você penhora algo, é uma garantia de um pagamento. Ou seja, a atuação do Espírito Santo como a garantia da experiência da salvação. Já imaginou você buscar a garantia da experiência de ser salvo? Como é maravilhoso ser fiel ao Senhor. Então, Paulo queria confortar os irmãos a isso. Olha, se vocês forem fiéis, né? E eu não vou dar spoiler, digamos assim, mas nas próximas lições
Nós vamos entender melhor sobre isso. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, né? Gentio, judeu, né? Samaritano, não importa, como eu falei, a região, não importa o povo, mas nós somos um só povo, nós somos uma só nação. Nós somos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Como eu falei, não vai ter o céu dos brancos, não vai ter o céu dos negros, mas é um só céu. É um só Deus. É um só amor por todos nós. Quinto, um novo estilo de... Quarto, né? A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E o quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Ou seja, uma nova vida, irmão. É Deus lhe dando uma carta em branco para você começar a viver a sua vida da maneira que você quiser, porém pautada nos preceitos de Deus. Deus te dá uma nova oportunidade de conduzir e reescrever a tua história. Cabe a você aproveitar essa oportunidade e não jogar fora, né? Aproveitar essa oportunidade e buscar de Deus sabedoria para fazer o que é certo, para fazer o que é devido juntamente à palavra de Deus. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática, né? Ou seja, é uma epístola que vai colocar a nossa fé em ação, literalmente. É uma epístola que vai mexer conosco, que vai mudar um pouco a nossa forma de ver o Evangelho. Se você ainda não conhecia a epístola de Efésios, se você não chegou a ler ainda essa maravilhosa carta, leia, né? Medite durante a semana, durante esses 15 dias que o governador deu ainda de isolamento social, né? Aproveite para meditar na palavra. Mas não medite apenas por ler, apenas por folhear. Mas aproveite essa oportunidade para buscar de Deus uma resposta. Você lê essa carta de Paulo à igreja de Éfeso e permita Deus falar ao seu coração. Permita Deus agir na tua vida. Permita que essa palavra desça para o coração. Não receba com arrogância, não receba ela questionando no sentido de não receber a palavra, de não é assim, né? Mas receba com amor, receba com carinho e deixe Deus falar poderosamente com você. Para concluirmos, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas, né? Então que nós se revestamos dessa armadura espiritual, que nós possamos buscar mais e mais ao Senhor Jesus, que você busque ser um leitor ativo da palavra de Deus, não é verdade? Que você busque ter todo dia o seu individual com Deus. Não seja um crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, não. Mas é claro que se você pedir para a gente orar, nós vamos orar pela sua vida. Mas que você tenha a sua oração, que você tenha o seu individual com Deus, que você tenha o seu pessoal com Deus, né? A salvação é individual, irmão. E você, como cristão, deve a cada dia garantir a sua salvação. Mas como eu vou garantir minha salvação se eu não sei o caminho? Está aqui o caminho, a Bíblia é sagrada. A palavra de Deus é o melhor caminho. E nós vamos iniciar um grande trimestre que tem como tema a igreja eleita. Então seja um eleito do Senhor. A partir de hoje, busque ler a palavra. Comece lendo Efésios, se você não tinha lido ainda, não conhece. Ou se você já leu, mas faz tempo que você leu, comece a ler novamente. Deixe Deus falar com você de forma poderosa
e terminou de ler a carta aos Efésios, que é uma carta curta, comece lendo os evangelhos novamente, né? Deixe Deus falar com você através dos evangelhos, se apaixone cada vez mais por Cristo, né? Culturalmente falando, nós estamos vivendo o período, né, onde Cristo vai morrer, Cristo vai ressuscitar, né, que a Igreja Católica está comemorando, mas que nós, como cristãos, devemos trazer à memória também esse sacrifício tão imerecido, mas que se não fosse esse sacrifício, nós não estaríamos aqui hoje, mas estaríamos perdidos, né? Mas pela misericórdia de Deus, pela sua graça, nós fomos alcançados e estamos aqui para cada vez mais agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Espero ter ajudado os irmãos, espero ter tirado dúvidas, né? Ter passado algum ensino a mais. Eu espero ter somado na sua vida, tá certo? Como eu falei, alguma dúvida, alguma coisa, pode comentar ou então fale comigo no privado que com muita alegria eu irei responder. Caso algum irmão queira a revista, hoje à noite, das 6 horas, das 6 às 8, eu estarei na igreja, né, com a revista. Né? Então, se algum irmão quiser comprar, pode ir lá, custa R$8, você vai passar 3 meses com ela. E quem não pode ir para a igreja, quem é do grupo de risco, nem sai de casa, realmente fique em casa. Mas se você tiver interesse de comprar, fale com a gente, que eu faço questão de entregar pessoalmente essa revista a você. Não estou gripado, graças a Deus, não estou doente, não se preocupe, vou tomar todos os cuidados, mas se você quiser adquirir, é só falar com a gente, tá certo? Então vamos orar, encerrando este momento. Já já, meio-dia, nós vamos também estar orando, entregando esse jejum, né? Essa oração vai estar online na igreja, a entrega desse jejum. Então, você que está em casa, se conecte meio-dia, às 12 horas em ponto. Ligue lá o celular na live que vamos fazer, orando, entregando o jejum. Compartilha de Ivan. Não sou eu que vou fazer, tá certo? É o pastor que vai estar fazendo essa live, entregando. E nós vamos estar juntamente com ele, orando ao Senhor, né? Esqueça política, esqueça coisas mundanas e materiais, mas se ligue com Deus. Esse jejum não é por causa de A, B ou C, mas é um jejum para fortalecimento espiritual das nossas vidas, né? É para buscarmos individualmente por um todo. É você individualmente buscar por um todo, para que